E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni por aqui. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o reator CSTR, sobre o balanço de energia do reator CSTR, algumas particularidades que ele tem em relação a outros reatores de regime permanente e vamos resolver um exercício. O reator CSTR, como a gente já viu na nossa série de cinética, é um reator de regime permanente, um reator contínuo, ou seja, ele tem correntes que entram dentro dele e a partir daí a reação é processada e os produtos saem de forma contínua também. A gente considera para os nossos cálculos que é um reator de mistura perfeita, né? Não existe pontos onde a mistura é mais concentrada ao longo do volume desse reator. A gente considera que dentro do reator todos os pontos têm a mesma concentração porque ele está sendo agitado lá dentro. A conversão ela é associada ao volume desse reator, então normalmente quanto maior a conversão, maior é o volume desse reator. Se a gente quiser dimensionar o reator para ter uma conversão maior, normalmente a gente altera o volume desse reator para ser um volume maior. E ele é mais indicado para reações em fase líquida, justamente por isso que ele tem o impelidor para facilitar a mistura de líquidos, certo? Quando a gente quer uma reação em fase gasosa, em regime permanente, né, um reator contínuo, normalmente é preferível utilizar o PFR, que é o reator que a gente vai ver na semana que vem. Agora eu vou apresentar para vocês o balanço de energia para o reator CSTR. Lembrando que essa aplicação é apenas para fase líquida ou gás ideal a pressão constante. Eu não vou mostrar para o gás ideal a volume constante, né, que a pressão varia, porque, como a gente já viu, a aplicação do CSTR é mais para reações em fase líquida. Então, essa equação vai ser o suficiente para a gente. Do lado esquerdo da equação, a gente vai ter um termo relativo à variação do calor específico no regime transiente. E esse termo ele é exatamente igual àquele termo que a gente tinha no reator batelada. Mas aí, quando a gente vai para o lado direito, as coisas mudam um pouco. A gente vai ter esse primeiro termo, que é um somatório das entalpias das reações vezes a lei de velocidade da reação e o volume do reator. Esse termo ele é relativo à variação da entalpia das reações químicas que estão envolvidas naquele reator. Depois, nós vamos ter um termo que ainda não tinha aparecido, que é o termo relativo à variação do calor específico nas fronteiras do sistema. Vocês devem lembrar que o reator batelada que a gente viu antes é um reator fechado, um sistema fechado. Já o reator CSTR, por ser contínuo, ele tem correntes que entram e saem de dentro dele. Então, ele é um sistema aberto. Nesse caso, a gente vai ter calor entrando pelas fronteiras do sistema e saindo das fronteiras do sistema através dessas correntes. E esse calor, essa energia, precisa ser considerada no nosso balanço de energia. Esse termo ele é um somatório que ele vai depender de Q0, que vai ser a vazão volumétrica de cada corrente, do termo CJ0, que é a concentração de cada espécie nessa corrente, e do termo HJ0 menos HJ, que vai representar uma variação da entalpia de cada corrente entre os estados inicial e final, e a gente vai substituir depois utilizando uma equação auxiliar. Por fim, a gente vai ter o termo Q ponto, que é aquele termo que aparece quando o reator ele não é adiabático. Esse termo, como a gente já viu antes, ele pode ser substituído por aquela equação do trocador de calor. Como eu falei antes, o reator CSTR é um reator de regime permanente, ou seja, o termo que é a variação da temperatura com o tempo, normalmente ele vai ser igual a zero nos exemplos, a não ser que você queira considerar qual vai ser a variação da temperatura no reator CSTR até atingir o estado estacionário. Mas isso é uma situação bastante específica que a gente não vai considerar aqui. A equação auxiliar que a gente ainda não tinha visto é essa que considera a variação da energia através das fronteiras do sistema. O termo que a gente tem que se preocupar aqui é o termo HJ0 menos HJ. Esse termo ele vai ser igual a CPJ, que a gente já sabe que é o CP de cada espécie que está naquela corrente, vezes T0 menos T. T0, nesse caso, vai ser a temperatura da corrente. Na situação mais complicada que a gente pode ter, vão haver múltiplas correntes entrando no reator com diferentes valores de Q0, diferentes valores de T0 e diferentes concentrações das espécies. Eu vou mostrar agora um exemplo que a gente vai poder considerar isso, mas na maioria dos casos a gente vai ter só uma corrente entrando com apenas uma temperatura e apenas uma vazão volumétrica. Nesse exemplo, então, a gente vai ter duas correntes. A corrente 1 vai ter uma vazão volumétrica de 5 metros cúbicos por segundo, uma concentração de A de 2 mol por metro cúbico e de D de 1,5 mol por metro cúbico, com uma temperatura de 350 Kelvin. Já a corrente 2 vai ter uma vazão volumétrica de 7 metros cúbicos por segundo,
uma concentração de B de 2 mol por metro cúbico, de C de 3 mol e meio por metro cúbico e uma temperatura de 400 Kelvin. A gente também vai ter o CP de A, B, C e D. A partir daí, a gente precisa considerar aquela nossa equação auxiliar. Então, eu troquei HJ0 menos HJ por CPJ T0 menos T. Esse somatório, então, vai depender da vazão volumétrica de cada corrente, da concentração de cada espécie em cada corrente e do CP de cada espécie em cada corrente. O nosso somatório, então, vai depender da vazão volumétrica de cada corrente, da concentração de cada espécie em cada corrente e do CP de cada espécie em cada corrente. Nesse caso, a gente consegue separar da corrente 1 e da corrente 2 as vazões volumétricas e os termos T0 menos T. No caso, a temperatura da corrente 1 é diferente da temperatura da corrente 2, então esses termos ficam separados também. Os termos que vão ficar dentro do somatório para cada corrente vão ser as concentrações das espécies vezes o seu CP. E aí a gente vai ter para a corrente 1 a concentração de A vezes CP de A, mais a concentração de D vezes CP de D. Já para a corrente 2 a gente vai ter a concentração de B vezes CP de B, mais a concentração de C vezes CP de C. No fim, a gente vai ficar apenas com uma equação que se assemelha a uma equação de reta, como vocês podem ver, né? A gente vai ter um termo independente, que vai ser de 1.748.250, e um termo que depende da temperatura, de 4.580. É importante explicar aqui que a gente só consegue esse comportamento retilíneo porque o CP das espécies não está variando com a temperatura. Isso é uma simplificação que eu aceitei fazer para esse problema aqui. Mas vocês sabem, como a gente já viu nos vídeos de balanço de energia, que o CP ele pode ser uma função da temperatura. Nesse caso, para a gente calcular essas variações das entalpias, como a gente está fazendo aqui, precisa ver uma integral do CP ao longo das temperaturas. No vídeo seguinte, eu vou tentar explicar melhor como a gente faz isso aqui nas equações de reatores, mas por enquanto vamos continuar assumindo esse CP constante ao longo da temperatura, ok? O reator CSTR ele tem uma particularidade muito interessante entre os reatores contínuos. Ele pode atingir múltiplos estados estacionários, dependendo das condições que forem fornecidas para ele. Vocês devem lembrar que esse reator opera em regime permanente. Quando eu falo, então, que ele possui múltiplos estados estacionários, eu estou falando que existem múltiplas condições em que ele pode operar em regime permanente. E o nosso trabalho, normalmente, ao resolver uma questão de CSTR, é descobrir quais e quantos são esses estados estacionários. Para fazer isso, a gente vai separar o nosso balanço de energia em alguns pedaços. Do lado esquerdo, o termo diferencial é nulo, porque a gente está falando de regime permanente. Do lado direito, o primeiro termo a gente vai chamar de calor reacional, QR, que é justamente aquele calor que é gerado ou removido pelas reações químicas que acontecem dentro do reator. Já o outro termo, que ele vai somar tanto aquele calor trocado pelas correntes, quanto o calor trocado pelo trocador de calor em volta do CSTR, a gente vai chamar de QF, que é o calor trocado pelas fronteiras do sistema. Ou seja, toda vez que o termo QR e o termo QF se anularem, a soma deles for igual a zero, a gente vai ter atingido um estado estacionário. Isso vai poder acontecer em diferentes temperaturas, por isso os múltiplos estados estacionários. Se a gente gerar um gráfico de calor versus temperatura com curvas separadas para o calor reacional e o calor de fronteira, a gente vai obter variações desse gráfico abaixo. Pode ter mais de 3 estados estacionários também. Vejam que a curva QR ela tem o formato meio de S e a curva QF é uma reta, justamente porque a gente considerou os CPs constantes. A gente vai poder ter estados estacionários estáveis e estados estacionários instáveis. Como que a gente vai conseguir detectar se eles são estáveis ou instáveis? Vejam que esse gráfico aqui ele é crescente, porque essa é uma reação exotérmica. Só que a gente também poderia ter um gráfico decrescente no caso de uma endotérmica. Mas, na prática, isso não muda a análise que a gente vai fazer agora, ela é análoga. Então, vamos considerar aqui o caso exotérmico. Nessa situação, o termo QR ele vai ser um calor gerado e o termo QF vai ser um calor removido do sistema. Vamos analisar então o ponto A. Se a temperatura aumentar, o QF vai ser maior do que o QR, então mais calor vai ser removido do sistema do que adicionado pela reação. Nesse caso, a temperatura vai ser obrigada a cair e retornar para A. Ao mesmo tempo, se a temperatura cair,
o calor reacional vai ser maior do que o calor removido pela fronteira. Isso vai forçar a temperatura a aumentar e voltar para o ponto A. Então ele vai ser um ponto estável, um estado estacionário estável. Já se a gente analisar o ponto B, a gente vai ter a situação contrária. Se a temperatura aumenta, o calor reacional vai ser maior do que o calor de fronteira. Então a temperatura vai aumentar ainda mais até cair no estado estacionário C. Já se a temperatura cair, o calor removido pela fronteira vai ser maior do que o calor gerado pela reação. Isso vai forçar a temperatura a cair até chegar no ponto A. Ou seja, o ponto B vai ser um estado estacionário instável, porque a gente não consegue manter com pequenas variações da temperatura. Se a gente olhar o ponto C, ele vai ter um comportamento bastante semelhante ao ponto A. Então, ele também é um estado estacionário estável. A análise desses estados estacionários, estáveis e instáveis, é muito importante, porque se por acaso um projeto for feito buscando as condições de um estado estacionário instável, as condições da temperatura podem mudar e isso pode forçar o reator a ir para um ponto estável que o sistema não tem condições de manter. Isso pode gerar até acidentes, explosões, que são muito preocupantes numa indústria química. Agora a gente vai botar tudo em prática resolvendo um exercício. A gente tem uma reação em série, em fase líquida, em que A forma B e B forma C. Ela vai acontecer em um CSTR com um volume fixo de 10 litros, a vazão volumétrica da alimentação vai ser de 1.000 litros por minuto e essa vazão vai conter apenas a espécie A 0,3 mol por litro, a concentração de A na entrada de 0,3 mol por litro, a 283 Kelvin. Esse CSTR vai estar conectado a uma serpentina que vai funcionar como um trocador de calor. Aquele termo constante do trocador de calor, o A, vai ser de 40 kJ por minuto por Kelvin. Dentro da serpentina, o fluido vai circular a 57 graus Celsius. As entalpias das reações vão ser dadas, né? O ΔHR1 vai ser menos 55 kJ por mol e o ΔHR2 é menos 71,5 kJ por mol. Veja que nesse exercício ele já deu o ΔH das reações e esse ΔH é constante. Se vocês lembrarem bem, para o ΔH ser constante, o CP das espécies envolvidas na reação tem que ser igual para todas as espécies. E é exatamente isso que a questão fala. CP de A é igual ao de B, que é igual ao de C, que é igual a 0,2 kJ por mol por Kelvin. Por fim, ele deu para a gente o valor das constantes, tanto da reação 1 quanto da reação 2, em dadas temperaturas e também a energia da ativação para a reação 1 e para a reação 2. Então, a gente vai ter que utilizar aquela equação auxiliar que eu mostrei no vídeo passado para chegar em uma equação que consiga relacionar a constante de velocidade para as reações 1 e 2 com a temperatura. O problema ele pede, então, o número de estados estacionários e as concentrações de A, B, C e a temperatura final em cada um desses estados estacionários. Sempre que a gente tiver reações múltiplas, nesse caso a gente vai ter uma reação em série, a gente precisa utilizar essa relação aqui para conseguir estabelecer uma equivalência entre as leis de velocidade globais e as leis de velocidade para cada espécie em cada reação. Se a gente pensar então na nossa reação múltipla, a gente vai ter duas reações separadas. Uma reação em que A forma B, que eu vou chamar de reação 1, e uma reação em que B forma C, que eu vou chamar de 2. Se a gente aplicar essa relação para a reação 1, a gente vai ter que a lei de velocidade é RA1 dividido pelo coeficiente de A, que vai ser menos 1 nesse caso, vai ser igual a lei de velocidade RB1 dividido pelo coeficiente de B, que é 1. Então, a gente vai ter que RB1 vai ser menos RA1, que vai ser igual à própria lei global de velocidade. Já para a reação 2, a gente vai ter que RB2 dividido pelo coeficiente de B na reação 2, que vai ser menos 1 nesse caso, vai ser igual a RC2 dividido pelo coeficiente de C na reação 2, que vai ser 1. E isso vai ser igual à própria lei de velocidade da reação 2, que é R2. Então, a gente vai ter que RC2 vai ser igual a menos RB2, que vai ser igual à lei de velocidade global da reação 2. Além disso, a gente consegue escrever a lei de velocidade global tanto da reação 1 quanto da reação 2, baseado no que a gente já viu das reações elementares. Então, a lei global da reação 1 vai ser K1Ca e a lei global da reação 2 vai ser K2Cb. Nas reações múltiplas, a lei de velocidade de uma espécie, considerando todas as reações que estão acontecendo, vai ser igual à soma das leis de velocidade daquela espécie em cada uma das reações. A espécie A só reage na reação 1
Então, a lei de velocidade da espécie A vai ser igual a RA1, que vai ser menos K1CA, ou seja, menos a lei de velocidade global R1. Para a espécie B, a gente vai ter a espécie B reagindo tanto na reação 1 quanto na reação 2. Então, a lei de velocidade da espécie B vai ser RB1 mais RB2. Só que a gente viu que a lei de velocidade de RB1 vai ser menos a lei de velocidade de RA1. Então, a gente vai ter que RB vai ser igual a K1CA menos K2CB. Como a espécie C só reage na reação 2, a lei de velocidade para C vai ser igual a RC2, que a gente já viu que é igual a menos RB2, que vai ser K2 vezes CB. Agora a gente consegue substituir o termo RJ do balanço molar do CSTR pelos RA, RB e RC que a gente já calculou, e a gente termina com essa equação. Se a gente aplicar aquelas equações auxiliares que falam que a vazão molar é igual à vazão volumétrica vezes a concentração e que tal, que é o tempo de residência, vai ser igual ao volume do reator dividido pela vazão volumétrica, a gente vai chegar na seguinte equação. O que eu fiz aqui foi basicamente separar o F como Q vezes C e como Q, que é a vazão volumétrica, vai ser constante porque o reator está em fase líquida, a gente pode passar ele dividindo pelo volume. E aí V, que é o volume dividido por Q, que é a vazão volumétrica, vai ser igual a tal, que é o nosso tempo de residência. Isso aí é só para simplificar a nossa equação. A partir daí, para cada balanço molar, eu posso multiplicar o denominador por tal, e aí eu consigo simplificar essas equações e obter 3 equações diferentes que vão formar um sistema algébrico de equações. Agora eu substituo as informações que o problema já me deu. Eu tenho a concentração inicial de A, que é 0,3 mol por litro, e eu tenho tal, que é V sobre Q, que vai ser 10 litros sobre 1000 litros por minuto, que vai dar 0,01 minutos. Eu vou chegar então nesse sistema de equações que vai depender das concentrações de A, B, C, de K1 e de K2. Agora a gente precisa escrever o nosso balanço de energia, que vai ser a quarta equação desse nosso sistema algébrico, e depois a gente vai resolver essas equações simultaneamente. Escrevendo então o balanço de energia para o CSTR, a gente já pode fazer algumas simplificações. O sistema está em estado estacionário, ou em regime permanente, então o termo do lado esquerdo é igual a zero. Além disso, a gente vai ter as entalpias das reações para a reação 1 e para a reação 2, então vamos ter termos separados para 1 e para 2. E, através das fronteiras, a gente só vai ter uma corrente que vai ter apenas uma espécie e, portanto, apenas um CP. E a gente vai ter um trocador de calor na forma de uma serpentina, que a equação é UA/Tc menos T, onde Tc é a temperatura do fluido circulando pelo trocador. Podemos substituir, então, R1 por K1 vezes Ca e R2 por K2 vezes Cb. Além disso, se a gente substituir a equação auxiliar para HJ0 menos HJ, a gente fica com o termo de calor trocado pelas fronteiras igual a Q0 vezes Ca0 vezes Cp de A vezes T0 menos T, mais a equação do trocador de calor. Se a gente substituir as informações que foram dadas pelo problema, a gente vai chegar nessa equação aqui. Lembrando que a temperatura Tc era de 57 graus Celsius, mas a gente está tratando tudo aqui em temperaturas absolutas. Então, eu somei 273,15 para o valor ficar em Kelvin. A última coisa que a gente precisa fazer é chegar nas equações de K1 e K2 em função da temperatura. Para isso, a gente vai utilizar essa equação que eu mostrei no último vídeo, e a única diferença vai ser que naquele vídeo a gente utilizou a constante dos gases ideais em Joule, e aqui a gente vai precisar usar em caloria, porque as energias de ativação estão nessa unidade. Para a reação 1, eu tenho que K de T0 é igual a 303, e a nossa energia de ativação é 9.900 calorias por mol. Além disso, a temperatura T0 vai ser 300 Kelvin. Já para a reação 2, o nosso K de T0 é 4,58 e a energia de ativação é 27.000 calorias por mol. E a nossa temperatura T0 é de 500 Kelvin. Vocês podem ver agora que a gente tem as 4 equações do nosso sistema. 3 equações vieram do balanço molar e uma do balanço de energia. Além disso, a gente tem equações para as constantes de velocidade K1 e K2 que eu vou considerar aqui como auxiliares. Para resolver esse sistema, eu vou utilizar o Excel e o método de Newton-Raphson para sistemas de equações algébricas não lineares. Esse método eu já mostrei no vídeo do CSTR, falando lá de cinética e reatores isotérmicos.
Só que antes de eu fazer isso, eu preciso saber quantos estados estacionários esse sistema tem. Eu vou fazer então o gráfico do calor gerado pela temperatura e o calor de fronteira pela temperatura. Os pontos em que esses gráficos se cruzarem são os estados estacionários do nosso sistema. Para fazer isso, eu separo nosso balanço de energia na parte do calor gerado pela reação e no calor de fronteira. Agora eu preciso que essa equação dependa somente da temperatura. Para eu fazer isso, eu vou reorganizar as nossas equações de balanço, CA e CB, que estão ali no nosso balanço de energia, para eles dependerem apenas da temperatura e de informações que a gente já sabe. Vejam que eu já consigo escrever CA apenas em função da temperatura, porque eu sei quem é tal e eu sei quem é CA0. Agora, CB eu consigo escrever em função da temperatura e de CA. Então, se eu substituir a equação de CA na equação de CB, eu consigo que CB dependa também somente da temperatura e das informações que a gente já sabe, que é tal e CA0. Se eu substituir, então, essas equações que eu consegui para CA e para CB no nosso calor gerado e no nosso calor de fronteira, eu vou chegar nessa equação para o calor gerado e nessa equação para o calor de fronteira, que agora eu preciso implementar no Excel para gerar um gráfico de QR e de QF em função da temperatura. Beleza, pessoal? Então aqui no Excel eu entrei no VBA e eu escrevi 4 funções. As duas primeiras funções são as constantes de velocidade para a reação 1 e 2 em função da temperatura. Já as duas últimas são QR e QF, que eu coloquei como Q reação e Q fronteira. Eu escrevi CA0 e tal como variáveis, né, para não ter que precisar escrever isso de novo aqui dentro da equação. E agora a gente vai lá na planilha e escreve essas funções aqui em função da temperatura para desenhar o gráfico dessas funções. Eu já deixei um espaço reservado para a gente fazer isso e eu vou começar numa temperatura de 275 Kelvin. Eu escrevo Q reação da temperatura e depois a mesma coisa para as fronteiras. Agora eu quero que essa temperatura aumente de 25 em 25 Kelvin. Vocês podem ver que ele já fez parte do gráfico aqui. Se eu puxar a alça de replicação para cá, a gente vai gerar o gráfico completo. Vocês podem ver aqui que a gente vai ter 5 estados estacionários, né? São todos esses pontos aqui onde as curvas se interceptam. Agora que a gente sabe que existem 5 estados estacionários nesse sistema, a gente precisa resolver o nosso sistema de equações algébricas utilizando o método de Newton-Raphson para encontrar não só as temperaturas nesses estados estacionários, porque isso a gente já consegue através do gráfico, mas também as concentrações de A, B e C. Beleza, pessoal? Então aqui no VBA eu escrevi as 4 equações do nosso sistema de equações algébricas lá. Vocês podem ver que elas dependem das concentrações de A, B, C e da temperatura, e eu já consegui colocar as constantes de velocidade direto aqui, porque eu já tinha escrito elas anteriormente nesse módulo 4. Pessoal, eu já deixei reservado aqui um espaço na planilha para o cálculo do método. O método é esse método aqui, o método de Newton-Raphson, e como que ele vai funcionar? Primeiro a gente vai ter que dar um chute para o nosso sistema, chutar valores para CA, CB, CC e a temperatura, que eu vou colocar em ordem aqui, certo? A partir daí eu vou calcular o vetor f de xn, que vai ser o quê? As nossas funções aqui, as nossas equações do sistema, calculadas em cima dos valores do chute. E por fim eu vou ter que calcular a inversa da matriz jacobiana. Quem que é a matriz jacobiana? É a matriz das derivadas parciais das funções por cada variável do sistema. A gente tem 4 funções e vai ter 4 variáveis, então a gente vai ter 16 derivadas parciais. E aí, só tirando um exemplo de como a gente vai calcular numericamente essas derivadas parciais, eu coloquei aqui a definição da derivada, né? Só que nesse caso vai ser a derivada parcial. Vocês podem ver que ela é muito semelhante à definição da derivada que a gente já tinha visto antes, para funções de uma variável só. A única diferença que vai ter é que, em vez de eu colocar o mais h para todas as variáveis, eu vou colocar só para uma, certo? Que é a variável que eu estou derivando aqui numericamente, que vai ser, nesse caso, CA. Mas se eu mudar aqui para CB, eu só tenho que colocar esse mais h no CB, certo? O resto não muda nada, a gente só precisa utilizar um passo h pequeno o suficiente.
De volta aqui no VBA, eu criei uma função que eu chamei de inversa jacobiana para o cálculo da matriz inversa da matriz jacobiana. Ela vai depender das concentrações de A, B, C e da temperatura, e é importante que o tipo de dado é um variant, para ele entender isso aqui como uma matriz. A partir daí eu criei uma variável h, que vai ser o nosso passo lá da derivada, que tem o valor de 10 a menos 4, e dimensionei uma matriz jacobiana, que vai ser uma matriz 4 por 4, também invariant. Veja que aqui eu só criei os espaços na memória do computador. Para eu determinar para o computador o que cada elemento dessa matriz vai ser, eu preciso escrever manualmente aqui, no caso do Excel, certo? Então, eu coloquei aqui já que 1 e 1 vai ser a matriz jacobiana, o elemento 1, ou seja, linha 1 e coluna 1, como vocês já viram nas matrizes, certo? A partir daí, para o meu elemento 1, eu vou ter a função 1 calculada em cima da variável CA, certo? E aí eu vou para as próximas colunas andando com a variável. Então, no elemento 1, 2, eu vou para a variável CB, para o elemento 1, 3 para a variável CC e para o elemento 4 a variável T, que é a temperatura. E aí eu escrevi aquela definição da derivada parcial que já tinha explicado para vocês. Já na linha 2, a gente vai trabalhar com a função 2 e vai variar também, né, as variáveis nesse sentido. Na linha 3, a função 3, na linha 4, a função 4, como vocês podem ver aqui. A partir daí, eu utilizei um recurso do Excel bem legal, que é poder utilizar funções da planilha no VBA. Então, eu tenho a função da planilha, Worksheet Function, que é a M inversa. E a M inversa calcula a matriz inversa de qualquer matriz quadrada. Nesse caso, a gente tem aqui uma matriz 4x4, é uma matriz quadrada, certo? E aqui, essa Worksheet Function M inversa vai calcular a matriz inversa da matriz jacobiana e ele vai retornar para a minha função aqui essa matriz inversa. Então, ele já vai calcular direto a matriz inversa da matriz jacobiana. Beleza, pessoal? Vamos implementar o método, então. Vou começar com os valores do xn. Isso aqui vai ser o meu chute, beleza? 0 para CB e CC e 0,3 que era o valor inicial de A. Isso aqui a gente sabe que é uma função vetorial, então eu preciso selecionar o espaço condizente ao tamanho do vetor. No caso, uma matriz 4x4, eu seleciono um espaço 4x4. Coloco o nome da minha função, que era a inversa da jacobiana, e seleciono as variáveis da minha função, que é a concentração de A, B, C e T. Fecho parênteses, e como é uma função vetorial, eu uso o atalho Ctrl Shift Enter para calcular a inversa jacobiana. Agora a gente já tem o valor dela aqui. Bom, próximo passo é calcular a f de xn, certo? A f de xn vai ser a função, no caso aquelas funções que a gente colocou aqui, as funções do módulo 1, calculadas em cima dos valores do chute. Então, a função 1 calculada em cima dos valores do chute. E aí eu vou copiar isso aqui para usar nas próximas. Aqui vai ser a função 2 em cima desses mesmos valores, função 3 e a função 4. Beleza? Agora, essa operação aqui também é uma operação vetorial, porque é esse vetor menos o produto dessas duas matrizes. Então, o que eu preciso fazer aqui no xn mais 1? Selecionar tudo do espaço que vai ser utilizado, certo? Vou colocar igual, e aí eu seleciono o primeiro vetor, que é o vetor xn, menos produto de matrizes tem uma operação dentro do Excel, que é a matriz multi, que já está aqui. Eu seleciono a primeira matriz, vírgula, seleciono a segunda matriz, que é a f de xn, fecho parênteses, e agora dou Ctrl Shift Enter de novo para fazer a operação entre as matrizes. Beleza, pessoal? Vocês podem ver que a gente fez a primeira iteração aqui. Só que eu preciso, antes de tudo, de um critério de parada, para que eu possa interromper o método quando eu encontrar a solução do sistema. Meu critério de parada vai ser quando o f de xn for todo nulo, todos os valores aqui forem zero. Porque aí, nesse caso, esse produto de matrizes vai ser zero e eu posso considerar que xn mais 1 é igual a xn. Aí, para eu chegar na próxima iteração, copio os valores de xn mais 1 e colo aqui no xn, né, colar especial, colar como valor. Tudo bem, a gente conseguiu a atualização dos valores. Só que, se eu ficar fazendo isso para cada iteração, para chegar nos 5 estados estacionários, vou demorar bastante tempo. Então, eu vou pegar um atalho aqui,
Vou gravar uma macro que vai fazer isso para mim e vou associar ela a essa forma aqui, é esse retângulozinho que eu criei aqui. E aí vocês vão ver como eu vou fazer isso. Primeiro de tudo, eu vou aqui em desenvolvedor e clico em gravar macro. Dou um OK aqui e agora o que eu vou fazer? Exatamente o que eu fiz antes. Copio esses 4 valores, Ctrl C e colo aqui como valor. Pronto. Parar a gravação. Agora a minha macro ela já está gravada. Toda vez que eu executar ela, ela vai fazer isso. Eu só preciso que o clique nesse botão aqui esteja associado a essa macro. Então eu clico com o botão direito e vou aqui em atribuir macro. E aqui está a minha macro, macro 4. Seleciono ela e dou OK. Agora toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai fazer essa operação. Vocês podem ver que não mudou muito, porque agora a gente já alcançou o nosso critério de parada, 0, 0 em todos os valores, né? Esse aqui é o meu primeiro estado estacionário. Eu vou copiar esses valores, vou colar eles aqui e eles vão fazer parte da minha tabela aqui. Só vou ajeitar para ficar mais bonitinho. Cheguei no meu primeiro estado estacionário. Para o meu segundo estado estacionário, eu vou chutar uma temperatura mais alta aqui, próximo de 400. E aí vamos ver para onde ele vai se eu continuar clicando aqui. Cliquei algumas vezes, vocês podem ver que o critério foi atingido de novo. O que é que eu vou fazer? Copiar os valores para cá. Esse é o meu segundo estado estacionário. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né, só para deixar mais organizado. Se eu continuar fazendo isso, aumentando bem os valores aqui para procurar os próximos estados estacionários, a gente vai chegar na seguinte situação. Vocês podem ver aqui que eu calculei os outros estados estacionários e a gente chegou nessa tabela aqui. Essa tabela ela vai representar os nossos 5 estados estacionários e a concentração de A, B, C e a temperatura em cada um desses estados estacionários. Sendo assim, a resposta final do nosso sistema é exatamente essa tabela que eu coloquei aqui, que vai trazer a temperatura e as concentrações de A, B e C para cada um dos estados estacionários, e a gente também chegou no número final de estados estacionários, que é de 5 estados. E é isso aí, pessoal, a gente chegou no final de mais um vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre o reator PFR e o seu balanço de energia. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E, principalmente, compartilhe os vídeos para quem vocês acharem que possa ser interessante. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!